na presença do Deus Todo-Poderoso, vamos confessar nossos pecados. Ó Deus de poder, Deus de misericórdia, nós confessamos que pecamos muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. E neste momento pedimos perdão. Clamamos pela Tua infinita misericórdia. Lava-nos agora, Pai, com o precioso sangue de Jesus derramado no Calvário. Porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, que é nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Levante a mão direita e diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
a palavra de Deus quer hoje penetrar no nosso coração e fazer uma escala de valores. São muitos os sonhos dos homens e das mulheres. São muitos os projetos de vida. E todos eles são muito justos. Porque nós viemos a esta terra exatamente para manifestar a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É tudo de bom. É saúde, é paz, alegria, prosperidade, fé, amor. É a glória de Deus que deve se manifestar nas nossas vidas, para que a pessoa contente, alegre, feliz, faça a obra que precisa ser feita, cumpra a missão que lhe foi determinada no planeta. Então todo sonho, todo projeto de vida é muito justo. Mas existem pessoas que vão além dos limites. Se lançam numa busca desenfreada de riquezas. Se alguém se coloca à sua frente, no seu caminho, deve ser destruído. Essa pessoa perdeu totalmente o alvo e certamente está destinada ao vale de fogo e de enxofre. Certamente essa pessoa vai ranger os dentes, como diz Jesus, pela eternidade. Nós precisamos ter uma escala de valores. Os bens materiais têm uma certa importância na nossa vida. Não é pecado lutar por eles, correr atrás deles, mas precisa ter uma medida. E qual é essa medida? É aquela que esbarra na nossa fé, no nosso Deus. O primeiro tempo da nossa vida, os momentos mais bonitos, que são os momentos de folga, o dia do Senhor, esse tempo deve ser reservado para Deus. A palavra diz assim: 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. E o 7º é justamente o dia em que nós devemos dedicar a Deus, aos irmãos. E existem pessoas que só querem saber de trabalhar, de juntar. Aí está o pecado. Esquecem de Deus, esquecem da eternidade. O nosso alvo maior deve ser o reino dos céus, diz Jesus.
O nosso coração precisa estar centrado na eternidade. Porque o próprio Jesus diz, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então a pessoa que busca a Deus, que coloca o seu coração no reino, os bens materiais, as riquezas, correm atrás dela. Deus alimenta os seus amados até quando eles dormem, diz a palavra do Senhor. Até quando você está dormindo, Deus está prosperando. Deus trabalha a nosso favor. É a bênção de Deus que conta e não a força do nosso braço, o brilho da nossa inteligência. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E infelizmente, senhoras e senhores, nós fazemos exatamente o contrário. Nós vamos atrás das riquezas, corremos atrás dos bens materiais, são prioridade na nossa vida. E o reino de Deus fica em último lugar. É assim ou não é? Deixamos as coisas de Deus por último. E aí é que está o erro. É por isso que Deus não está acrescentando na sua vida. É por isso que você não se sente uma mulher abençoada, um homem abençoado, realizado. Porque está deixando o reino de Deus em segundo plano. E o mandamento é que Deus deve ocupar o primeiro lugar. Então o nosso maior projeto de vida, o sonho mais acalentado no nosso coração, há de ser o reino de Deus. E Jesus conta até algumas histórias hoje para ilustrar como o reino de Deus é importante. Ele diz assim: o reino de Deus é como aquele homem que estava passando por um campo. E lá no meio do campo, ele tropeçou num tesouro. Um baú cheio de moedas de ouro, de diamantes, de brilhantes. Uma fortuna incalculável. E aquele homem voltou correndo para casa, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para apoderar-se do tesouro. Legalmente apoderar-se do tesouro. Então Jesus está dizendo que nós devemos investir a nossa vida, tudo que temos, no reino de Deus. É o que conta. É o maior projeto. E Jesus fala do mercador de pérolas. Existem pérolas valiosíssimas. Existem pérolas que de tanto valor podem comprar um verdadeiro império. E Jesus fala de um mercador, um comprador de pérolas,
que viu uma de grande valor. Então ele vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Investiu tudo naquela preciosidade. Assim deve ser a nossa vida. Um investimento no reino dos céus. O nosso viver é Cristo. A nossa meta final é estar com Cristo. O nosso guia, a nossa fonte de sabedoria é a palavra de Deus. Quando a pessoa se guia pela palavra, jamais erra, sempre acerta, porque o Espírito Santo ilumina todas as áreas da vida da pessoa. E infelizmente, nós deixamos de lado a Sagrada Escritura. Nós tomamos mais tempo com novelas, com filmes, com televisão, com outras coisas do que com a palavra. Então nós não estamos valorizando o que deve ser valorizado. E aí está o nosso erro. Aí está a razão da tristeza, da angústia, da decepção, do murmúrio, das reclamações frívolas. Jesus dá um sentido escatológico, um sentido de últimas coisas neste evangelho. Ele fala: o reino dos céus pode ser comparado a um grupo de pescadores que lança a rede. Quando a rede é lançada, toda sorte de peixes é içada para dentro do barco. Peixes grandes, peixes pequenos. Então os pescadores sentam à praia e separam os pequenos dos grandes. Os pequenos são lançados na água e os grandes recolhidos num cesto. Jesus diz que no último dia isso vai acontecer conosco. A igreja de Deus, é preciso que você saiba, é composta de joio e de trigo. O trigo alimenta, o trigo sustenta, o trigo dá a vida. O joio, que é muito parecido com o trigo, impossível de distinguir a olho nu, o joio envenena, o joio mata. Então o próprio Jesus disse: na igreja tem trigo e tem joio. Os dois vão crescendo juntos. Só que o joio começa a envenenar, começa a fofocar, começa a murmurar, começa a causar uma certa destruição. E Jesus disse: mesmo assim é preciso deixar que eles cresçam juntos. Não dá para arrancar o joio e deixar só o trigo, que são muito parecidos. Arrancando o joio, inevitavelmente arrancar-se-á também o trigo. Então é preciso deixar que eles cresçam. Vai chegar um tempo em que os anjos de Deus vão recolher esse joio e lançá-lo no inferno.
e o trigo será recolhido para o paraíso, para o celeiro de Deus. Às vezes, as pessoas reclamam: puxa, fulano só atrapalha a igreja. Aquela mulher só sabe murmurar. É joio. Joio crescendo, mas não dá para fazer nada. É trabalho dos anjos de Deus. Pergunte aí para a pessoa do seu lado: você é joio ou é trigo? Mesmo que você tenha sido joio até agora, Deus pode fazer um milagre. Deus pode mudar o seu coração. De uma mulher fofoqueira, vingativa, murmuradora, Ele pode fazer uma santa. De um homem mau, com o coração perverso, Deus pode transformá-lo num homem de Deus. Então nós estamos aqui na presença de Deus justamente para que Ele nos transforme. Porque o nosso projeto é muito grande. O nosso projeto é o paraíso, é a eternidade. Não adianta você programar a sua vida só para este período na terra. É muito curto. Passa depressa. 80, 90, 100 anos passam depressa demais. Então não dá para se programar só para esse período. É preciso pensar lá na frente. Ter visão de águia, pensar na eternidade. Eu quero o paraíso, eu quero a felicidade eterna, eu quero andar às margens do rio da vida, eu quero contemplar a face de Deus que brilha como o sol. Eu quero andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Eu quero tomar posse do meu palácio, da coroa que Deus preparou para mim. Esse deve ser o nosso projeto maior, o primeiro. Porque agindo assim, nós receberemos a bênção de Salomão. Salomão, ele teve a felicidade de ter um encontro com Deus. Foi em sonhos, mas foi um encontro muito forte. Deus apareceu para Salomão e disse: pede-me o que quiseres e eu te darei. Salomão podia pedir vida longa. Quero viver 100, 150, 200 anos na terra. Poderia ter pedido riquezas. Eu quero um palácio de ouro. Quero muitas fazendas, quero riquezas. Nada disso pediu. Podia pedir a destruição dos inimigos e não pediu. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero o Teu Espírito Santo. Eu quero viver nesta terra como Teu filho e a Teu serviço. Quero o Espírito Santo, quero sabedoria para governar, para dirigir esse povo. E Deus disse: porque não pediste riquezas, nem vida longa, nem a morte dos teus inimigos, serás o homem mais sábio do planeta. E com aquela sabedoria vieram as riquezas. Salomão foi um dos homens mais ricos da terra. Vieram as bênçãos. Salomão foi um dos homens mais abençoados do planeta. E isso vem de encontro
a palavra de Jesus que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Diante de tudo isso, eu quero fazer uma pergunta. Qual é o maior sonho do seu coração? Qual é o maior projeto que se encaixa dentro dele? Não precisa responder para mim, responda para Deus. Eu tenho certeza, você sendo um homem sábio, uma mulher sábia, você disse para Deus: o meu maior sonho é o paraíso, é a eternidade, é a salvação da minha alma. E se com muita sinceridade você falou com Deus estas palavras, pode ter certeza, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.